Imagine um cenário tenso de guerra, onde as nuvens da incerteza pairam sobre um reino prestes a enfrentar um massacre iminente. As forças adversárias, numerosas e impiedosas, avançam para a destruição e a desesperança se instala. No entanto, no momento mais sombrio, um evento extraordinário ocorre. Um anjo celestial enviado por Deus surge no campo de batalha. O que se desenrola é uma cena épica de poder divino, onde esse anjo derrota nada menos que 185 mil soldados, frustrando os planos de destruição e garantindo a sobrevivência do reino. No vídeo de hoje, veremos todos os detalhes dessa guerra. Então apertem os cintos, cliquem no botão de like, se inscrevam no canal e vamos para a história. No cenário turbulento dos reinos antigos, surge uma figura notável no reinado de Judá, o rei Ezequias. Filho de Acás, assumiu o trono com a tenra idade de 25 anos, por volta do ano 715 a.C., após a morte de seu pai. Mas mais do que uma mera sucessão dinástica, Ezequias se destacou por seu compromisso profundo com o Deus de Israel. Desde os primeiros dias de seu reinado, Ezequias revelou uma devoção inabalável ao Senhor. Sua primeira grande empreitada foi uma campanha enérgica para purificar o Templo de Jerusalém. Consciente da importância desse local sagrado, Ezequias empreendeu uma missão de remover qualquer vestígio de idolatria que havia se infiltrado nos recintos do templo. Os altares dedicados a deuses pagãos foram demolidos, e os ídolos que haviam desviado o coração do povo foram removidos. Ezequias não se contentou em apenas destruir os elementos idólatras, mas também estabeleceu uma verdadeira adoração ao Senhor. Instituiu práticas e rituais que reafirmavam a fé no Deus de Israel, restaurando a pureza espiritual do templo. Essa campanha contra a idolatria não foi uma mera formalidade, mas um reflexo do coração sincero de Ezequias. Seu zelo pelo Senhor era evidente, pois ele não hesitou em enfrentar as práticas enraizadas que haviam desviado a nação de seu propósito divino. Sua liderança não apenas moldou o culto no templo, mas também inspirou uma renovação espiritual entre o povo de Judá. Uma história curiosa diz respeito a uma serpente de bronze que foi erguida por Moisés durante o Êxodo, conforme registrado no livro de Números. Sua criação estava ligada à cura divina, onde aqueles que foram mordidos por serpentes venenosas poderiam olhar para a serpente de bronze e serem curados. No entanto, ao longo do tempo, essa serpente tornou-se um objeto de adoração, conhecido como Nestã. Em vez de ser um símbolo de confiança no poder de Deus para curar, a serpente transformou-se em um ídolo, violando os princípios fundamentais da adoração a um Deus único. Quando Ezequias empreendeu suas reformas religiosas em Judá, ele tomou a decisão corajosa de destruir a serpente de bronze. Sua ação não apenas quebrou os laços com práticas idolátricas, mas também simbolizou o compromisso de Ezequias em restaurar uma adoração pura e exclusiva ao Deus de Israel. A decisão de Ezequias em eliminar a idolatria não foi isenta de desafios. Ele enfrentou resistência e críticas, mas sua confiança no Deus de Israel não foi afetada. Seu compromisso era mais do que uma expressão de zelo religioso. Era uma demonstração de confiança inabalável na providência divina. Ao purificar o templo e abolir a idolatria, Ezequias não apenas restaurou a adoração verdadeira, mas também pavimentou o caminho para a intervenção divina em sua vida e nação. O Senhor respondeu a esse ato de fé com bênçãos, revelando-se como um Deus que honra aqueles que o buscam de todo o coração. Assim, a história do rei Ezequias não é apenas um capítulo na narrativa de Judá, mas um testemunho duradouro de como o compromisso sincero com Deus pode transformar não apenas a vida de um rei, mas toda uma nação. Ezequias deixou para trás um legado de fidelidade, lembrando-nos da importância de colocar Deus no centro de nossas vidas e sociedades. No entanto, o pior cenário ainda estava por vir.
Em um período de turbulência política e ameaças constantes, a sombra imponente de Senaqueribe, rei assírio, pairou sobre as fronteiras de Judá. Era uma época em que as nações eram definidas pela força militar, e Senaqueribe liderava a nação assíria, considerada uma das mais poderosas do mundo naquele tempo. O exército assírio, conhecido por sua crueldade e eficácia militar, era uma ameaça iminente para os reinos circunvizinhos. Senaqueribe, em sua busca por expansão, avançou impiedosamente pelas cidades de Judá, deixando um rastro de destruição por onde passava. Contudo, seu olhar cobiçoso estava fixado na pérola da região, Jerusalém. Ezequias, o rei temente a Deus, viu-se encurralado diante da ameaça assíria. Buscando uma solução pacífica, tentou persuadir Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém. Num gesto desesperado, ofereceu um tributo significativo, mobilizando os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém. O tributo era monumental, 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Uma oferta que refletia não apenas a riqueza material, mas a profundidade do desejo de preservar a cidade sagrada. Ezequias, em sua busca pela paz, estava disposto a sacrificar tesouros inestimáveis para proteger seu povo e sua capital. Contudo, a resposta de Senaqueribe revelou a arrogância típica dos conquistadores da época. Desprezando a oferta, o rei assírio desafiou abertamente tanto Ezequias quanto o Deus de Israel. Suas palavras desafiadoras ecoaram, alegando que assim como os deuses das nações conquistadas não puderam impedi-lo, o Deus de Israel também seria impotente diante de sua investida. Essa afronta não apenas exacerbou as tensões, mas solidificou a necessidade de uma intervenção divina. Ezequias, diante da rejeição de suas tentativas de paz, voltou-se para a única fonte que poderia garantir livramento: a oração e confiança no Senhor. Diante da ameaça iminente da Assíria, Ezequias enfrentou um período de intensa incerteza e dúvida. O relato bíblico destaca sua reação inicial de angústia diante do ultimato de Senaqueribe. Ele rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, símbolos tradicionais de luto e desespero na cultura judaica da época. O coração do rei Ezequias pulsava em desespero, mas sua fé permanecia inabalável. Enquanto as sombras da invasão pairavam sobre Jerusalém, Ezequias escolheu não se render ao desespero, mas sim elevar seu clamor ao Deus de Israel. Em vez de sucumbir completamente ao medo e à incerteza, Ezequias tomou medidas concretas. Ele foi ao templo do Senhor para adorar, buscando a presença de Deus em meio à adversidade. Essa atitude reflete a compreensão de Ezequias de que, mesmo em face de uma ameaça formidável, sua confiança e refúgio primários deveriam ser encontrados no Senhor. Além disso, Ezequias não hesitou em buscar orientação divina por meio do profeta Isaías. Ele enviou uma delegação ao profeta, vestida de pano de saco como sinal de humildade e súplica. É nesse cenário de angústia que o profeta Isaías, escolhido porta-voz do Altíssimo, traz uma mensagem divina ao rei. Isaías, instruído pelo Senhor, anuncia palavras de consolo e promessa de livramento. A mensagem do profeta foi como um bálsamo para o coração aflito de Ezequias. Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os serviçais do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isaías transmite as palavras do Senhor, oferecendo garantias divinas de proteção e intervenção sobrenatural. O Deus de Israel não permaneceria indiferente diante das súplicas de seu servo fiel. A promessa era clara: a cidade não seria entregue nas mãos do rei da Síria. O Deus que Ezequias buscava em oração estava prestes a manifestar seu poder em resposta à confiança depositada nele. Além disso, Isaías profetizou que Senaqueribe voltaria para sua própria terra e seria derrotado pela espada em sua própria terra natal. A mensagem profética não apenas acalmou o coração do rei, mas também reforçou sua fé.
Ezequias, mesmo diante da imensidão da ameaça, escolheu confiar na palavra do Senhor, proferida por meio de Isaías. Essa confiança não era apenas uma questão de estratégia militar, mas uma entrega total ao Deus que controla os destinos. No dia seguinte, o cenário era sombrio. As muralhas de Jerusalém testemunhavam a sombra crescente do exército assírio liderado por Senaqueribe. No entanto, enquanto a cidade estava prestes a enfrentar sua mais terrível provação, um capítulo celestial estava prestes a se desenrolar. Na escuridão da noite, quando o silêncio era apenas interrompido pelo murmúrio distante do acampamento assírio, uma intervenção divina estava em curso. O Senhor enviou seu anjo, uma figura celestial envolta em luz e poder, para enfrentar o exército que ameaçava seu povo escolhido. O anjo, emissário do Todo-Poderoso, pairou sobre o acampamento assírio como uma sentinela divina. Em uma única noite, um ser celestial derrotou 185 mil soldados assírios. O campo de batalha celestial estava além da compreensão humana. E a vitória não veio através de estratégias militares humanas, mas por meio do poder sobrenatural do anjo enviado pelo Deus de Israel. O milagre foi além da derrota militar. Era uma manifestação tangível do cuidado e da proteção divina. A promessa feita por meio do profeta Isaías estava sendo cumprida. O Deus de Israel não apenas ouviu as orações angustiadas de Ezequias, mas agiu com poder incomparável para livrar seu povo da ameaça à Síria. Ao percorrer os campos que outrora eram palco do acampamento assírio, os habitantes de Jerusalém se depararam com uma visão assombrosa. Onde antes se erguiam as tendas do exército inimigo, agora jaziam 185 mil corpos sem vida, uma demonstração gráfica do poder divino que havia operado durante a noite. O silêncio que envolveu o campo derrotado foi interrompido pelos murmúrios de assombro e gratidão. Cada cadáver testemunhava a intervenção sobrenatural que transformou o pesadelo iminente em um milagre inegável. A fé do povo, que enfrentara uma noite de apreensão, floresceu na luz da manhã, agora iluminada pela vitória divina. Os cidadãos de Judá não apenas contemplaram os vestígios do milagre, mas sentiram-no profundamente em seus corações. A vitória sobre os assírios não foi conquistada por estratégias militares ou força humana. Era a manifestação visível do favor divino. Aquela manhã transformou-se em um testemunho vivo da fidelidade do Deus de Israel. O destino de Senaqueribe foi marcado por uma reviravolta surpreendente. O líder do exército assírio conseguiu fugir apesar da magnitude do milagre. Após suas tentativas fracassadas de conquistar Jerusalém e sua zombaria contra o Deus de Israel, ele voltou para Nínive. No entanto, seu fim não foi grandioso como ele poderia ter imaginado. Enquanto adorava em seu próprio templo, Senaqueribe foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer. Os detalhes precisos desse evento não são totalmente claros na narrativa histórica. No entanto, a Bíblia relata que durante esse ato de adoração, Adrameleque e Sarezer atacaram Senaqueribe com uma espada, tirando-lhe a vida. Este evento chocante demonstra que a arrogância e a descrença diante de Deus não ficam impunes. A justiça divina, de maneira inesperada, alcançou Senaqueribe, destacando que nenhum rei, por mais poderoso que seja, pode escapar do controle soberano de Deus sobre a vida e a morte. Esse desfecho trágico revela que a zombaria contra o Senhor tem consequências sérias e que a soberania divina não pode ser desafiada sem enfrentar repercussões. Quanto ao rei, após a impressionante vitória sobre Senaqueribe e a retirada das forças assírias, Ezequias enfrentou uma doença grave. A Bíblia descreve essa situação no segundo livro de Reis, capítulo 20. Ezequias ficou tão doente que o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e lhe anunciou que ele não se recuperaria e deveria preparar-se para a morte.
Ezequias, diante dessa notícia, mais uma vez virou-se para o Senhor em oração. Ele lembrou a Deus de sua devoção, integridade e serviço ao Senhor. Em lágrimas, suplicou a Deus para lembrar-se dele e reconsiderar sua situação. Deus, em resposta à sincera oração de Ezequias, enviou Isaías de volta para lhe dizer que tinha ouvido sua súplica. Deus decidiu curar Ezequias e acrescentou um sinal como garantia. Isaías instruiu que uma pasta de figos fosse aplicada sobre a ferida de Ezequias. Como um sinal miraculoso, a doença de Ezequias foi curada e ele recuperou sua saúde. Além disso, como uma manifestação de sua misericórdia, Deus prometeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Essa extensão de tempo foi uma resposta direta à oração fervorosa e à devoção de Ezequias ao Senhor. Essa história destaca não apenas o poder curador de Deus, mas também sua disposição de ouvir e responder às orações de seus servos fiéis. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários se Deus já se manifestou em sua vida após você ter feito um pedido em oração. Abraços e fiquem com Deus.